Tema relacionamentos, né? A gente tem tanto a aprender com relacionamentos o tempo todo. Eu quero dizer que, né, acho que a principal ordem do amor, quando a gente conhece mais sobre constelação, a gente sabe, né, que existem três ordens por trás de todas as constelações, não das constelações, mas das nossas relações, né? Existem sempre três ordens por trás que a gente precisa obedecer, que a gente precisa conhecer, não obedecer forçosamente, mas a gente de alma precisa obedecer. E como que a gente faz para obedecer, para seguir as ordens do amor? A gente traz a consciência, algumas questões, a gente traz... É, a gente vai percebendo que às vezes a gente está emaranhado e a gente não está conseguindo seguir uma das ordens, sempre por a gente trazer a consciência e a gente aprender mais sobre nós mesmos. Então, a ordem principal, a ordem do amor, quando a gente fala sobre relacionamentos, é o equilíbrio de troca. Então, quando a gente aprende que num relacionamento a troca tem que ser equilibrada, a gente começa a entender muitos padrões e muitas dificuldades que a gente tem por trás dos relacionamentos, porque, de fato, o que acontece é que a gente desequilibra essa ordem, a gente o tempo todo está desequilibrando essa ordem. Uma das perguntas, né, que me fizeram é como que eu saio do papel de mãe e volto para o papel de esposa no relacionamento? Veja que isso por trás tem um desequilíbrio de troca, né? A mãe, nós, no nosso relacionamento aqui com a nossa mãe, com os nossos pais, a gente sempre está numa posição menor. O que é essa posição menor? Eu saber que meus pais me deram a vida e com isso eu não posso retribuir, né? Então, com esse movimento, com essa energia de vida que eles me deram, eu não retribuo. Então, eu estou numa posição menor. Eu sempre vou estar numa posição menor do que os meus pais. Só que isso é com os pais, não no relacionamento. No relacionamento, a gente está lado a lado. E, às vezes, a gente confunde, né, por falta de consciência, a gente confunde os papéis e a gente se coloca numa posição acima, numa posição de mãe ou de pai, né, ou de filha ou filho. Então, é muito importante a gente trazer isso à consciência para poder modificar. Participar de um workshop de constelação, de um grupo, né, assistir constelação em grupo, é um crescimento muito grande para a gente, né? Mesmo que a gente não entre como representante, mesmo que a gente só vá ver, mesmo que a gente não vá levar o nosso tema para constelar, convido todo mundo, né, que se interessa pela constelação, que quer saber mais sobre constelação, participa de um grupo, né? Procura na sua cidade, procura se você não é daqui, não tem facilidade, não tem possibilidade de vir aqui, se o horário não casar também, procura um grupo, procura um workshop para você conhecer, assistir uma, duas, né? Vai entendendo, aprendendo um pouco mais sobre a constelação, não racionalmente, não na teoria, não só no mental. Aprenda mais e traga isso para você na sua alma, no seu corpo, porque aí você consegue entender e trazer padrões de comportamentos que você mantém de maneira inconsciente. Quando você enxerga em outra pessoa, quando você sente aquela energia atuando em você, porque você está ali assistindo, então aquela energia que é muito forte de uma constelação, ela também atua em você. Quando você percebe isso, você se modifica, porque você fala, puxa, eu faço igual. Só que não é a mente, não é mental esse processo, é um processo de energia. Por isso que eu falo, vai conhecer, vai participar, vai ver como é, porque isso te transforma também. Né? Eu gosto e costumo falar isso porque foi assim que eu conheci a constelação, não tinha a menor ideia do que era, fui assistir o workshop e realmente me transformei na primeira vez que eu assisti. Então, nesse ponto é importante dar esse passo, né, para conhecer mais, de novo, não só racionalmente, conhecer de uma maneira mais ampla, de uma maneira maior, tá bom? O que é o desequilíbrio de troca? Bom, então, falando, né, sobre as ordens do amor. As três ordens, uma é do direito de vencer, a outra é da hierarquia e a terceira é do equilíbrio de troca. Não tem maior ou menor importância essas ordens, não. Todas
todas as ordens contribuem para a gente ter uma vida, né, com mais fluidez, no nosso lugar, a gente entendendo qual que é o nosso papel, qual que é o mesmo, sabe qual que é o nosso lugar. Então, quando a gente conhece um pouco mais das ordens do amor, e como eu falei, não racionalmente, mas quando a gente conhece emocionalmente, de alma, a gente vai trazendo à consciência alguns padrões e alguns comportamentos que a gente tem, e por isso, então, a gente patina nessas ordens, a gente não vive essas ordens por a gente não ter consciência delas. A terceira ordem, então, do equilíbrio de troca, ela fala que a troca, ou seja, as relações, qualquer tipo de relação, ela tem que ser equilibrada, equilíbrio de troca. Eu dou uma coisa, eu recebo algo em troca. Né? Eu presto um serviço, eu recebo por ele, um dinheiro, uma permuta, alguma coisa. Eu dou, né, faço um favor, eu recebo algo em troca. Não existe a gente dar e não receber nada em troca. Se existe, essa relação se rompe, ela se desfaz. Por quê? Porque a relação ela é criada quando tem um interesse mútuo nessa troca. Se um dá muito mais e o outro não quer contribuir, não quer devolver na mesma medida, ele acaba fugindo de quem deu mais. Por que ele foge de quem deu mais? Porque ele se sente menor. Ele fala, poxa, por que eu estou numa relação em que eu me sinto menor, né? Eu não devo nada, essa pessoa está me dando o que ela quer, mas eu não quero retribuir. Então, eu começo a sentir devedor e eu fujo dessa relação. Isso é um desequilíbrio nessa troca. O contrário também pode acontecer. O contrário não, né? Uma outra reação pode acontecer num desequilíbrio de troca. Então, um dá mais, o outro fica aqui, ele se sente indigno, porque ele sente, né, que ele está recebendo muito, ele não quer retribuir. Então, o que ele faz? Ele faz algo para prejudicar o outro, baixar o outro. Então, numa troca desequilibrada também, um pode prejudicar o outro para tentar inconscientemente equilibrar essa troca. Isso é o que acontece nos relacionamentos, como eu falei, relacionamentos em geral, tá? Então, quando eu falo do desequilíbrio de troca, é isso, assim, aí eu estou num lugar de alguém superior, como se eu fosse superior ao outro, e eu estou dando mais, e eu falo, não, eu não quero nada em troca. Mas esse eu não quero nada em troca quer dizer o quê? Quer dizer que eu sou arrogante, quer dizer que eu estou inconscientemente, por mais que a gente, às vezes faça isso, se coloca numa posição de doador e tudo, é porque inconscientemente tem algumas questões minhas que me fazem estar nesse papel. Por quê? Cada caso é um caso, a gente só vai saber quando a gente conseguir olhar o que tem por trás. Às vezes a gente faz esse movimento para equilibrar o nosso sistema, para equilibrar trocas que foram desequilibradas em outras gerações. Então, a gente conseguir olhar para uma constelação, conseguir iniciar uma constelação sem julgamento sabe, é o passo primordial. Por quê? Porque eu sei ou que eu estou equilibrando algo, ou eu não sei nada o que tem por trás daquilo. Aquela situação, ela está acontecendo porque tem alguma coisa ali, né, uma inconsciência por trás. Então, é um sistema familiar que busca um equilíbrio da maneira que pode ser. Então, se a gente vê um desequilíbrio aqui na frente, a gente vê uma traição, a gente vê uma dificuldade de um relacionamento, a gente vê algo que não se resolve, a gente vai olhar e falar assim, por que eu ainda estou procurando isso para mim? Por que eu ainda estou nessa relação? Por que eu ainda estou ligada a essa pessoa? E aí eu vou ver que eu estou buscando por alguma razão para eu trazer algo à tona do meu sistema familiar. Quando a gente entende isso, a gente também consegue perceber muito o olhar que a gente tem para os nossos filhos. Os filhos, né, às vezes uma doença, uma questão, algum problema que eles têm, eles também estão fazendo, né, estão chamando a atenção para que seja visto alguma questão dentro do sistema familiar, alguma questão dos pais, muitas vezes. Então, é quase que a gente fazendo... quase que é o mesmo movimento que a gente faz dentro de um relacionamento. Às vezes a gente está equilibrando algo para nossa família, né? Hoje eu fiz algumas constelações e acho que duas delas a gente teve algumas questões de relacionamento ali dentro.
E assim, o olhar é sempre porque eu estou buscando aquilo ainda para minha vida. Por que que eu estou neste relacionamento? O que esse relacionamento pode trazer para mim? Por que que eu cresço com esse relacionamento, mesmo que eu sinto que eu não estou crescendo? Mesmo que, sabe, inconscientemente, eu estou buscando aquilo. Mesmo que aqui eu falo, peraí, não está legal. Mas inconscientemente aquilo está me alimentando de alguma forma, tá? Então é sempre a gente olhar para dentro de nós e ver o que que a gente ainda busca de equilíbrio para nós dentro do nosso sistema, né? E sempre vai ter esse olhar diferente quando a gente vai olhar para relacionamentos, tá bom? Uma pessoa perguntou, né? A gente tem que perdoar ex-companheiros para o relacionamento atual dar certo? A gente, a palavra não é perdoar, né? Dentro da constelação, a gente não fala eu perdoo você, eu desculpo, ou me desculpe, me perdoe. Porque quando a gente fala essas frases, a gente presume que um está acima do outro, não tem poder sobre o outro, sobre, eu te perdoo ou eu não te perdoo. A gente dá a responsabilidade para o outro. Numa constelação, a gente fala eu sinto muito. Eu sinto pelo que aconteceu, eu sinto mesmo, dói, é difícil para mim, então eu sinto muito. Mas eu assumo a minha responsabilidade e eu deixo você com a sua responsabilidade. Então, quando a gente fala essa pergunta específica, né, eu tenho que perdoar ex-companheiros, no fundo, o que a gente tem que fazer é dar um lugar. É a gente saber que existiu do jeito que precisava, não tem certo e errado. Não tem uma situação em que eu tive algo que eu não queria. De novo, racionalmente pode ser, mas no inconsciente eu estava buscando aquela situação, eu estava buscando aquela pessoa para ela trazer exatamente o que eu precisava ver, exatamente o que eu precisava viver. Então, o que eu tenho que ter, o que eu tenho que fazer para eu encerrar os ciclos dos ex-relacionamentos, para eu conseguir ter um relacionamento livre, né, daqui para frente? É eu agradecer tudo que foi, por mais difícil que seja, né, quando às vezes a gente fala de traição, quando às vezes a gente fala, né, de algumas coisas que a gente não aceita, a gente tem que olhar, agradecer pela experiência, agradecer por tudo que a gente teve, olhar o que deu certo, né, olhar o que não deu certo, no nosso julgamento, o certo e errado está aí no nosso julgamento, então olhar para tudo e agradecer o todo, até o que não deu certo. Porque aí a gente fala, puxa, eu tive tudo que eu precisava. Esse relacionamento me fez crescer. Esse relacionamento me fez me tornar quem eu sou hoje. Estou mais descolada, aprendo melhor, né, sobre relacionamentos e com isso, então, eu sigo adiante, mais forte, mais no meu lugar, né? Então, nesse sentido, no meu lugar, eu consigo seguir para um novo relacionamento, sem carregar, né, as coisas dos relacionamentos que não foram vistas por mim. Eu preciso ver, eu preciso dar um lugar, eu preciso seguir, né, independente de como foi ou não, eu tenho que agradecer, tá bom? Uma pessoa escreveu, né, eu constelei meu casamento, eu vi mudanças, mas depois voltou tudo. O que aconteceu? Gente, essa pergunta é muito boa e ela vale para não só para este caso específico que ela colocou, né, do casamento. A constelação, quem já passou por uma constelação, quem já fez uma constelação, sabe que, de fato, o que acontece é que eu descortino uma série de informações que eu não conseguia enxergar antes, né? Então, é como se eu tirasse um véu que me mostra. Então, me mostra que, às vezes, uma traição, eu não sou vítima de uma traição, eu causei essa traição, às vezes, por ter desequilibrado a troca, por exemplo, né? Eu dei tanto que o outro se sentiu tão... Eu falei, eu vou fazer algo para prejudicar, eu vou trazer para baixo, eu não quero esse relacionamento assim. E aí causou, né, essa traição. Então, quando eu vejo que isso existe por trás, eu me modifico. Eu falo, puxa, então era isso que eu estava buscando. Por que eu dei mais nesse relacionamento?
Né? Por que que a traição aconteceu? Porque eu dei mais no relacionamento. Tá, mas por que que eu dei mais no relacionamento? Aí eu entendo que eu dei mais porque foi o que eu aprendi na minha família, foi o que eu vi os meus pais fazendo, ou foi um desequilíbrio que aconteceu com os meus avós, e aí eu venho carregando isso e venho querendo mostrar isso para o sistema, para buscar uma cura para o sistema como um todo. Então, às vezes, eu faço um movimento de cura para o sistema. Ou seja, eu vejo que eu provoquei inconscientemente, ninguém fala, eu quero ser traída, né? Não, eu provoquei, de uma maneira inconsciente eu provoquei, então eu me modifico. Quando eu termino uma constelação, se eu realmente olhei, me abri para onde eu estou, eu vejo que a modificação também está em mim, eu tenho que permitir com que as coisas sejam diferentes em mim. Então, a próxima situação que eu tiver, eu já não vou dar mais tanto quanto eu dava antes. Eu vejo que eu tenho que dar menos. E eu sinto em mim modificada, na minha alma se modifica, não é o mental, é a alma, é meu corpo, é tudo. Eu sinto que o caminho certo a fazer é esse. O caminho que agora eu estou, né? Não tem certo e errado, mas o caminho que agora eu estou é esse. Eu dou um pouquinho menos. Só que, gente, eu posso dar mais. É uma escolha minha. Eu posso continuar repetindo. E se eu continuo repetindo, eu vou ter as mesmas coisas. As situações, elas vão acontecer da mesma maneira. Então, o trabalho da constelação, para tudo que eu vejo, para tudo que eu faço, não só relacionamento, para tudo, é um trabalho meu de cura e de modificação minha. Então, eu pego aquela constelação e faço algo de bom com ela, com essa informação que eu tive. Por isso que não adianta eu fazer uma constelação com o constelador e aí eu falo, eu não gostei. Ele ou ela errou, ela não viu direito, não é bem isso. Não, a constelação, ela, claro que se você procurar, né, profissionais capacitados, profissionais que estudaram, né, profundamente, que têm propriedade para conduzir uma constelação, né, quando você faz, quando você encontra, né, um profissional que vai conduzir a sua constelação, ele está mostrando exatamente o que você quer, o que você precisa ver. E pode ser que você não goste, pode ser que você negue, pode ser que você fale, não, não é bem isso. Só que isso é seu. Então, a questão é o quanto você entrou na constelação, o quanto você assimilou aquilo de alma, quanto você não deixou ficar só no mental, quanto você assimilou de alma, você se modificou, e quanto você então agora faz diferente. A busca e fazer diferente é sua, né? E eu falo isso por experiência própria, porque eu também, quando eu vou ter um olhar para mim, eu também, às vezes a gente para no racional e fala, peraí, mas como que eu faço? Como que eu resolvo? Né? E por isso que eu digo que o mais fácil e ao mesmo tempo é o mais difícil que é não fazer nada depois de uma constelação, é deixar fluir, sabe, sentir o fluxo e deixar as coisas acontecerem com o fluxo, como elas podem ser. E aí a gente então consegue atingir e mudar e nos modificarmos e modificarmos também o nosso entorno, tá bom? Com uma constelação. Então, quando ela me pergunta isso, o que eu posso dizer, né, o que eu vejo é o quanto você, depois da constelação, você trabalhou com as modificações que você mesmo viu, né, naquela constelação, tá bom? Uma outra pessoa escreveu aqui, né, depois de 15 anos, reencontrei um antigo namorado e voltamos a namorar. Ela até colocou, é burrice ou destino? A gente não consegue falar especificamente. Muitas vezes, quando a gente volta para relacionamentos antigos, né, e isso eu vejo bastante também em constelação, terminei um relacionamento, né, tive um relacionamento lá faz tempo, depois me casei, tive um outro relacionamento grande, depois eu terminei e voltei. A gente não encerrou aquele ciclo, a gente não terminou, a gente não deu um lugar, a gente não agradeceu, a gente não, sabe, a gente continuou ligado. Então pode ser que durante o seu relacionamento longo que teve nesse meio tempo, você nunca esteve disponível para ele porque você ainda estava ligado ao primeiro relacionamento. Não é burrice, simplesmente sabe, é uma constatação. É ainda estar ligado a um relacionamento que não foi corretamente, não foi, não gosto de falar que é correto porque não é certo e errado, mas a gente não conseguiu fazer o encerramento dele.
que seria interessante? É encerrar um primeiro relacionamento, aí eu posso ter outro, e mesmo que eu volte naquele lá, ele vai ser um novo relacionamento, ele não é uma continuação. Só que normalmente quando a gente encerra lá, a gente não volta depois, tá? Pode acontecer, mas normalmente a gente não volta depois. A gente volta por questões que ainda não foram bem resolvidas. Então é importante a gente olhar para tudo que foi, porque senão a gente vai repetindo esses padrões, né? Relacionamentos é algo que assim, a gente vai fazendo, vai repetindo, e vai repetindo, e vai repetindo, e a gente fala, meu Deus, eu quero sair desse ciclo, eu quero melhorar, eu quero ter um relacionamento de verdade para mim, como que eu faço? É modificar aqui dentro, nós mesmos, porque, de novo, a pessoa que vem é a pessoa que está mais em sintonia com o que eu quero. Uma pessoa nem está aqui nas perguntas, mas eu lembro que eu recebi essa pergunta de uma aluna que ela falou, eu estou recebendo muitas perguntas para muitas pessoas para constelar que falam que só encontram homens casados, né, ou estão sempre envolvidas em relacionamentos com homens casados. E a resposta é essa, assim, se eu não estou disponível para um relacionamento, eu não encontro uma pessoa disponível para o relacionamento. Eu encontro pessoas que também não estão disponíveis, assim como eu. Pode ser que a minha indisponibilidade não seja porque eu estou em outro relacionamento, pode ser porque eu estou emaranhado em questões da minha família. Pode ser porque eu estou envolvido em, sabe, outros temas da minha família. Só que isso me torna indisponível de alma para um relacionamento. O que isso faz? Faz com que eu encontre pessoas que estão vibrando nessa mesma energia indisponíveis. E essa indisponibilidade pode ser que a pessoa esteja num outro casamento, mas ela quer, né, ter esse contato, ter essa relação, mas não por inteiro. É uma relação que não é por inteiro, tá? Aí tem uma pessoa que perguntou como descobrir a ordem do relacionamento e como alterar se for necessário. Na verdade, o que a gente precisa é ter um equilíbrio, né? Não tem uma ordem de um vem antes do outro. Tem um equilíbrio nessa troca. No relacionamento de casal, os dois têm o mesmo tamanho. Os dois estão lá, né, no mesmo patamar. Se a gente percebe que tem uma desequilíbrio, uma pessoa no papel de mãe, outra está lá no papel de filho, ou ao contrário, pai e filha, a gente precisa entender por que a gente está naquele papel, não é culpar o outro, porque ele se coloca em tal lugar, tal, né? Eu já vou avisando, quem vier constelar relacionamento, porque eu já recebo algumas pessoas para vir constelar relacionamento, normalmente a pessoa vem e fala, porque ele isso, ele aquilo, né? E aí eu falo, tá, mas ele não está aqui, então a gente vai olhar para você. Então, se você vier constelar relacionamento, você já sabe que o olhar é para você. Porque é você que atrai, você que tem essa relação, você que busca essa relação ainda, né? Hoje, uma pessoa que veio constelar, ela pensou, porque ele isso, ele aquilo, e aí a gente falou assim, olha, ele dá tudo o que você quer. E aí ela sentiu isso e concordou. Ela falou, putz, é verdade, eu que estou emaranhada nas minhas questões e ele está me trazendo, é um espelho, está me mostrando isso. Então, a gente tem que ter essa consciência. Então, como eu altero a ordem, se for necessário, quando tem um desequilíbrio, eu me modifico, eu vejo qual o padrão na minha família, o que eu estou repetindo na minha família, por que eu estou fazendo essa repetição de padrões. No curso, né, no programa Constelação na Prática, tem um dos primeiros exercícios é a gente fazer um genograma, fazer, sabe, um estudo, de eu olhar de fato qual o meu lugar dentro da minha árvore genealógica, e não só a árvore, mas quais os padrões, o que foi acontecendo em cada uma das pessoas da minha família. Tiveram pessoas que foram excluídas, tiveram pessoas que foram que saíram, né, vieram e migraram para o Brasil e nunca mais voltaram, ou seja, romperam. A gente faz esse tipo de exercício para entender por que hoje a gente tem as questões que a gente tem hoje. Quando a gente começa a olhar atrás, a gente começa a clarificar. Não racionalmente, lembra? Sempre sentindo mesmo por que a gente está nesse lugar que a gente está. Uma pessoa perguntou, como a constelação enxerga fidelidade? Com o olhar da sociedade, moral, ética ou do amor? Por que esses olhares são diferentes, né? Se as pessoas estão num relacionamento com uma troca equilibrada,
e dentro e formam um sistema familiar, elas têm aquela fidelidade ao seu sistema familiar, né? A traição, que é a infidelidade, ela vem de um desequilíbrio nessa troca. Então, não dá para responder essa pergunta com preto no branco, como nada na constelação, né? Por isso que eu gosto de fazer essas lives, que é mais um bate-papo, assim, eu vou lendo, vou conversando, vou pensando, né, e falando o que me vem também, nessa conexão que eu sinto, né, com vocês, que sinto com o campo. Porque não tem certo e errado, não tem uma resposta que é sempre assim, é sempre daquele jeito. Cada situação a gente percebe de um jeito, o que sempre a gente percebe é que inconscientemente a gente busca equilibrar, né, baseado em cima daquele pilar das ordens do amor. Então, quando a gente está dentro, está em cima dos três pilares, do direito de pertencer, do equilíbrio de troca e da hierarquia, a gente tem uma vida com mais fluidez, uma vida com mais abundância, com mais prosperidade, né, com mais felicidade, com mais amor. Então, a gente percebe isso. Só que isso não é estático, né? Eu fiz uma constelação, resolvi, nunca mais vou ter um desequilíbrio. Não, o tempo todo a gente está mexendo, o tempo todo a gente está aprendendo, a gente está se trabalhando, a gente está crescendo. É lindo esse processo de evolução e é lindo esse olhar que a gente pode ter para a gente que, sabe, a gente está crescendo, a gente está buscando crescer, tá? Aí uma pessoa perguntou, o relacionamento que identifiquei que eu sou mãe e não esposa, o que fazer? Eu falei isso já, né? A gente olhar para nós e ver por que eu repito esse padrão, por que eu trago esse comportamento para dentro do relacionamento. Porque se sou eu que estou num papel, criando um papel, o outro muitas vezes ele me dá o que eu peço. Se eu quero me colocar numa posição de mãe, ele se coloca numa posição de filho. É o contrário. Normalmente a gente fala, porque ele é um filhinho, eu tenho que fazer tudo e tal. Tenta deixar de fazer. Não, né? Cuidado, porque eu vou deixar de fazer só de birra, só de raiva, só para provocar. Não, né? Veja o que você provoca nessa relação. Veja por que você se sente bem nesse papel. Porque se você está nesse papel, você se sente bem nesse papel. Para você é melhor estar nesse papel do que em qualquer outro. Então, né, às vezes é difícil a gente sair de onde a gente está, é difícil a gente perceber onde a gente está. Eu fiz uma constelação, falando sobre o papel, falando sobre o que a gente assume, né? Eu lembrei de uma constelação que eu fiz recentemente, acho que foi semana passada, de um rapaz, mas foi tão bonita, e eu lembrei dela agora, eu quero dividir com vocês, provavelmente vai ajudar alguém aí, né? Quando eu tenho uns insights assim, é porque alguém precisa ouvir. Ou eu mesma preciso ouvir, né? É um rapaz, ele veio constelar e ele tinha muita dificuldade para olhar para os pais, né, para a relação dele com os pais não aceitavam a esposa, porque é de outra nacionalidade, e ele assumia um papel de sair do país, de ir para a vida, né, ele fez esse movimento, ele saiu do país de origem dele, foi para fora, e aí ele falou, né, ele perguntou assim, né, no final da constelação, ele falou assim, poxa, mas eu vejo que eu tenho esse papel de levar realmente, né, a família para expansão, para crescer, para ir para fora, mas eu não vejo isso nos meus filhos. Por que eu não vejo isso nos meus filhos? Por que eu não consegui passar isso para os meus filhos? E aí eu falei para ele, que era óbvio, mas que ele não estava conseguindo enxergar, que ele não gostava desse papel. Ele assumiu, porque ele sentiu que era necessário, por alguma razão, mas essa necessidade, esse papel que ele está tendo, é um emaranhamento também. Era nítido que o irmão dele teria esse papel, mas ele assumiu para ele, porque o irmão, por alguma razão, não assumiu, ele pegou. Então, quando eu falei isso para ele, eu falei, por que seus filhos não têm? Porque você não gosta de estar nesse papel, porque esse lugar não é seu. Como você vai ensinar algo para os seus filhos que você não gosta, você não está bem fazendo? E o olho dele encheu de lágrimas, assim, porque ele realmente entendeu que ele estava fazendo algo porque era necessário para o sistema, para equilibrar algo que para ele não era exatamente o que ele queria, ele estava fora do lugar dele. Então, quero sempre trazer essa reflexão,
né, de quanto a gente assume para o nosso sistema, mas quando a gente assume um papel, a gente às vezes assume um papel que por alguma razão é mais confortável, por mais difícil que seja, é mais confortável, porque é mais fácil isso do que eu romper com o meu sistema familiar, é mais fácil eu fazer isso do que eu quebrar uma lealdade ao meu sistema familiar, uma fidelidade ao meu sistema familiar. No vídeo da semana passada no YouTube eu falei sobre isso. A fidelidade ao sistema familiar, como é difícil para a gente romper, como é difícil para a gente passar, né? E aí a gente faz o quê? A gente vai repetindo os padrões inconscientemente, e com isso a gente não está feliz no nosso lugar, a gente não está no nosso lugar, ponto, não é que está feliz ou não, a gente não está no nosso lugar, e quando a gente não está no nosso lugar, a nossa vida não flui como ela poderia fluir. Que é isso? Eu estou num relacionamento como mãe, né? Por alguma razão, para mim é melhor ficar ali do que eu buscar equilibrar isso da maneira que eu acho que é correta, de dois adultos se relacionando. Então, como que eu faço? Eu olho para mim. Por que eu busco isso ainda? O que eu estou olhando dentro da minha família? O que eu estou refletindo da minha família nessa situação? Tá? Não tem, respondendo a pergunta bem diretamente, não tem uma receita de bolo, vai lá e faz tal coisa. Não, você tem que olhar para você, tem que fazer um exercício de reflexão, autoconhecimento, às vezes fazer uma constelação para olhar para isso, que temas da sua família você ainda carrega, que você não tem conhecimento. Você pode fazer isso sozinho, você pode, sabe, fazer meditações e se conectando cada vez mais com o seu centro e tendo essas respostas. Se você não consegue, se você às vezes, né, ainda tem essa dificuldade para estar no seu lugar, no seu centro, às vezes você precisa fazer uma constelação e olhar de uma maneira mais ampla para tudo isso, tá bom? Uma pessoa colocou aqui, acho que é a última pergunta. Separei 4 anos atrás, coração de pedra, existe solução? Sabe que eu também fiz uma constelação essa semana, recente, de uma pessoa que se divorciou e que não conseguia um novo relacionamento, apesar de querer racionalmente, mas ela ainda está muito... não está ligada, de novo, racionalmente, o que ela trouxe, não está ligada ao ex-marido, não, mas ela ainda é muito presa, muito ligada a algumas questões, e aí isso faz com que ela não consiga encontrar relacionamentos. Então ela dizia, poxa, eu não sei se eu quero me casar de novo, mas eu quero me relacionar, eu estou começando a olhar para isso, quero me relacionar de novo, mas não consigo, não tenho, né, não encontro pessoas disponíveis. O quanto a gente está disponível? Essa pergunta, né? Essa pessoa, nessa constelação, ela ainda olhava para histórias do pai, da avó, na verdade, então ela realmente se conectou com uma pessoa indisponível para um relacionamento, mas que ela estava repetindo uma história da avó, algo distante na família dela. Ainda, né, depois que ela se separou, ela voltou a morar com os pais, e aí quando o ex-marido vai visitar, fica na casa dos pais, sabe? Então ela ainda estava muito presa a tudo aquilo, não ao ex-marido. Então eu quero reforçar isso, porque a pessoa colocou aqui, separei 4 anos atrás, ou seja, ela diz que, né, tá fechada. Se ela tá fechada, ainda existe algo dentro do sistema, do seu sistema, olhando algo para os seus pais, e às vezes não é os seus pais, às vezes a gente acha, né, que está ligado, está repetindo histórias dos pais, mas às vezes é dos avós, dos antepassados, e a gente vai repetindo, repetindo. Então, o quanto você volta para o seu lugar de filha, né? Volta para o seu lugar de pequeno dentro do seu sistema familiar, para que aí você não se envolva com as questões dos outros, das outras pessoas que vieram antes de você, e você só receba o fluxo de energia, o fluxo de vida. Você pode olhar para sua mãe, olhar para o seu pai, fazer uma visualização, fazer uma mentalização, olhar para os dois e dizer: o que aconteceu entre vocês fica com vocês. Eu sigo na minha vida, no meu lugar. Né, o que aconteceu com o vovô e a vovó, o que aconteceu, né, antes de vocês, fica com vocês. E a gente pode ir repetindo isso. E a gente vai repetindo, sabe? Porque aí sim, a gente vai voltando para o nosso lugar aos poucos.
Primeira vez que a gente fala é forçado, depois a gente fala de novo, e aí a gente vai cada vez mais tomando consciência que a gente está preso ali naquela situação, tá bom? Estar vinculado aos tios também? Normalmente não. A gente enxerga a árvore como os pais, os avós, né? Às vezes existe casamento dos pais lá entre primos, né? Então, às vezes tem algo assim mas é uma situação mais específica. Normalmente a gente está com a história dos pais. Às vezes, por que que tem uma ligação com os tios? Só para ser bem completa aí na resposta. Por que que às vezes tem algo porque às vezes pode estar relacionado aos tios? Porque às vezes a nossa mãe ou o nosso pai teve algum trauma com um tio, alguma questão. Um tio, né, um irmão da mãe, o irmão do pai que faleceu cedo, e aí a mãe ficou presa naquilo, e aí a gente fica presa nessa dor da mãe, tá? Então, é o que eu falei, nunca é preto no branco, assim, a gente sempre pode ter várias interpretações e situações para as dores, para as questões que a gente tem, tá bom? Uma pessoa colocou, né, Josi, como repetimos a história de um ancestral, escolhemos isso? A gente escolhe tudo. A história de um ancestral, às vezes, ela está mais distante de nós mesmos, mas de novo, por ela ter sido vivida pelos nossos pais e por ela essa energia tá no sistema, a gente repete, sim. Quando a gente faz, e também é interessante falar isso, quando a gente começa a falar mais sobre constelação, quando a gente vai cada vez mais nos trabalhando e olhando para as nossas questões, a gente também vai percebendo que a gente vai indo mais profundo, é como se a gente fosse tirando camadas. Então, a primeira constelação que a gente faz, a gente vê as coisas mais na superfície, são bem profundas ainda, mas ainda é numa camada né, dessa primeira geração, talvez. Às vezes, quando a gente vai fazendo mais constelações trabalhando, né, se trabalhando, a gente pode ir em gerações mais antigas. Por quê? Porque a gente já foi colocando em ordem muitas das coisas que aconteceram antes, e aí a gente está ligado a uma história antiga. Mas isso é um processo de evolução que, assim, a gente já... sabe quando a gente vai... É como se a gente fosse crescendo de patamar, e aí a gente vai, né, num patamar maior, eu quero olhar para outras questões. Eu já tenho muita coisa resolvida dentro de mim, mas eu quero olhar para isso, que ainda me incomoda, né? E aí a gente vai descobrindo e vendo outras coisas. É lindo, assim, é um processo lindo, porque a gente vai dando lugar a tantas histórias da nossa família, conhecendo mais e dando lugar a histórias da nossa família, sabe? Também bonito mesmo. Conflitos com a mãe, exigir que a filha assuma a responsabilidade da casa. A gente, muitas das vezes, eu volto a repetir, né? A gente não pode... Isso daqui que a gente está fazendo agora é uma conversa, então a gente está, né, falando sobre algumas situações, né? Não é algo que a gente pode falar assim, é sempre assim. Então, algumas vezes, a mãe ainda exige que a gente seja grato pela que a gente recebeu, né? Inconscientemente tem um desequilíbrio, inconscientemente a gente olha para a mãe e reclama e fala, não é a mãe que eu queria, a mãe da minha amiga é melhor, né? Inconscientemente a gente percebe os emaranhados que a gente tem, a gente culpa a nossa mãe, a gente pode fazer um exercício de olhar para nossa mãe simplesmente, ou uma visualização, ou num campo mesmo, né? A gente entra no campo, faz um exercício em duplas, de olhar para a mãe, e a gente percebe o quanto a gente ainda julga, quanto a gente culpa a nossa mãe. E a gente tem que transformar esse olhar num olhar de gratidão. Com tudo que foi, da maneira que foi, a gente agradece o que a gente recebeu, porque a gente recebeu exatamente o que a gente precisava para seguir adiante, para seguir os nossos passos de filho, né, e caminhar na nossa jornada. Então, se a gente consegue fazer esse movimento de gratidão, a gente consegue seguir para a nossa própria vida. Se a gente não consegue, a gente fica julgando, culpando, e a gente ainda está lá, nessa ligação com a mãe. E a gente continua brigando com a mãe, reclamando que a mãe pede que eu faça isso, pede que eu faça aquilo. Mas espera aí, quem que não agradeceu aqui? Né? A mãe e o pai. Os pais são maiores se a gente é pequeno, então a gente olha para os pais e agradece pela vida. Ponto. Isso não tem discussão.
a gente agradece pela vida. E aí, a partir daí, a gente pode seguir a nossa vida, tá? Uma pessoa escreveu: boa noite, minha família toda nunca consegue levar uma vida financeira tranquila e sinto que tudo se repete comigo. Como posso consertar e quebrar essa corrente de escassez? Olhando para a mãe, acabei de falar a resposta, né? Olhando para a mãe dá nutrição, a mãe dá a vida, então a gente agradece. Se isso vem se repetindo, às vezes a gente percebe, já fiz isso em constelação, mas como eu estou repetindo aqui, né? Nada é como se diz, aquela resposta que serve para todo mundo, né? Cada resposta serve para uma pessoa, enfim, e a gente consegue ver dentro de uma constelação, a gente consegue olhar, consegue responder. Mas eu já fiz uma constelação uma vez, em que a família, ela veio de um outro país para o Brasil, na época de guerra, enfim, vieram para o Brasil, e nunca houve uma reconexão com a terra natal, com a mãe que ficou no outro país. Quando a gente fez esse movimento, esse olhar dentro da constelação, era tanto fluxo de energia, foi tão emocionante para todos os presentes, né? Era uma constelação em grupo, então foi tão emocionante para todos os representantes, e mesmo quem não estava representando, estava assistindo. E aí esse fluxo de energia é como se jorrasse energia, e também isso vem com a prosperidade. Então, em situações que a gente vai repetindo muito um padrão de falta de dinheiro, de prosperidade, de vida financeira, assim, sempre é a conexão com a mãe. Mas algumas vezes é uma conexão muito lá atrás. É uma quebra muito lá atrás. Às vezes é a quebra aqui. Então, a gente não sabe, não consegue afirmar. Mas, às vezes é uma conexão lá atrás. E isso vem se repetindo, né, para toda a família. O que a gente precisa fazer é olhar com amor para tudo que foi, para todas as situações que fizeram com que acontecesse esse rompimento, e mesmo assim, agradecer e olhar e honrar e dar um lugar e falar: eu vejo e reconheço em você, né, a origem da minha família, por exemplo. Eu vejo e reconheço em você que ficou aí em outro país, né, que você trouxe a energia e a vida para minha família, e aí eu dou um lugar a você. Então, quando a gente dá um lugar e a gente faz essa reconexão, tudo também pode voltar a fluir, tá bom? A Edilene colocou: minha cunhada segue os mesmos passos da filha, irmã do pai. Cunhada, irmã... A gente, assim, se a gente começa a ver, né, eles estão ligados ao pai, então tá dentro desse... Acho que foi você que perguntou, né, sobre a ligação com os tios. A gente vê a árvore genealógica, né? Isso pode vir de outras gerações, de algo mais antigo. Como eu estava respondendo aqui a Edila, aqui no Facebook, isso pode vir de mais antigo, mas a raiz é lá em cima, né? Então, essa conexão com o irmão da mãe, irmão do pai, a gente tem quando tem uma conexão muito forte entre eles, mas normalmente é porque a mãe ou o pai, eles estão impactados por isso, e aí a gente vai repetindo, tá? Eu tinha falado isso antes, não sei se ajuda, se ficou claro, tá bom? Então, agradeço vocês, né, por estarem aqui, agradeço o carinho de todo mundo. Um beijo, beijo grande. Tchau, tchau.